quem é que convenceu você a ocupar esse cargo? Foi o Mário? Foi o Mário. Em que momento você sentiu, eu tenho que parar? Então, garotinho, eu comecei a sentir dificuldade. Era a panturrilha? Por causa das minhas vistas. Foi não. Foi minhas vistas. A tua vista começou mesmo. a variar, eu operei no meu retorno. E aí depois, com tanto impacto da bola, deu mais um probleminha. Eu peguei, aí eu chamei o presidente, o Paulo, e falei, pô, pra mim deu, não consigo mais. Mas não pensou em ser treinador, assistente técnico? Não, pensei. Quando eu parei, eu falei, pô, vou tirar um tempo para ficar com a família, de 1 aninho, e no máximo 2, e depois, mas enquanto isso eu ia me preparando. Eu fiz curso técnico na CBF, fiz curso de gestão executiva com o Fernando Carvalho, na RURB, FuteRURB. Vou fazer agora também o da CBF, e comecei a me preparar algumas coisas. E esse planejamento de 1 ano, 2 anos não deixou, porque o presidente ficou volta. Como é um sonho muito grande para mim. Mas foi difícil convencê-lo, Mário? Então, foi difícil. Foi difícil porque ele estava são muitos anos, né? Desde os 9 anos de idade, vivendo longe da família, né? O jogador de futebol sai de casa muito cedo. Isso. Né? E ele, enfim, querendo aproveitar coisas que nós, que não somos jogadores de futebol, aproveitamos, como, por exemplo, poder levar um filho na escola, buscar um filho na escola por vezes. Também tem uma vida muito atribulada com a minha advocacia e com a presidência do clube. Você foi advogado do Fluminense há muitos anos, Sim, né? por 17 anos. E eu, assim, obviamente, entendia esse momento dele, mas também dizia para ele que rapidamente ele ia sentir que o fato de ter disciplina desde os 9 anos de idade, que ele ser um cara muito disciplinado, porque ele era um atleta muito disciplinado, e ele ia sentir falta da rotina, né? Assim, era importante que ele... Adrenalina, Adrenalina, exatamente. Né? E aí, enfim, tivemos algumas conversas, churrasco na minha casa, jantares, enfim, o trabalho de convencimento. Ele de maneira muito humilde, isso é muito importante dizer aqui para você, de maneira muito humilde, ele tinha preocupações, né, no sentido de ser uma nova empreitada, muito humilde, aliás, é muito humilde até hoje, no dia a dia. Né? Desse novo desafio, só que eu dizia para ele o seguinte, que obviamente que as coisas mais administrativas e mais técnicas da área administrativa, ele ia, na verdade, tá aprendendo com o Paulo Angione, que tem mais de 40 anos de futebol, comigo, que sou presidente do clube, tenho mais de 25 anos de Fluminense, mas eu dizia para ele que dentro do campo, ninguém sabe mais do que ele, entendeu? Assim, porque de nós todos ali. Então, que ele ia agregar essa função de diretor de planejamento, ia trazer, agregar uma peça que a gente... Eu já, desde o início da gestão, eu pensava nessa peça. Alguém que tivesse vindo de dentro do campo, da cancha, né? Para poder nos ajudar. E aí ele entendeu que ele ia ser fundamental, e aí o resultado está no campo. Acontece de o jogador chegar a você... Por exemplo, não tem um dirigente, então chega você e faz uma reivindicação, aí você leva lá para a diretoria, acontece isso? Acontece algumas vezes e imediatamente eu já passo para o Paulo. O Paulo Angione, né, é o cara que... E tem habilidade, né? É um cara... Eu tô aprendendo com o Paulo. Muito tranquilo, né? Eu tô aprendendo, até no meu casamento o Paulo tá ajudando, cara, de verdade. Quando chega alguém falando nervoso, abafando ele com aquela paciência, com aquela sabedoria e sempre com um papo pra cima, bom. E um cara muito sincero, direto, sabe? Então eu tô aprendendo isso pra minha vida inteira. Então eu tô tendo o privilégio de aprender com os jogadores, que é o que comanda o futebol, e tô tendo a honra maior aí Agora, de você no finalzinho, você, por exemplo, era sacado. Aí daqui a pouco você ia pro beira do campo e começava a ajudar ali o treinador também, distribuidor. Eu digo, esse cara vai ser técnico. Esse cara vai ser técnico. Eu não imaginava você nos bastidores, entendeu? Eu cheguei a pensar nisso. Teve um planejamento também familiar, alguma coisa. E com as pessoas que eu consegui ser incluído, né? O presidente, o Paulo, o Rodrigo Henriques, o Alan, o Maba, que está... Né? Essa galera que eu consegui juntar ali, eu olhei e falei, pô, aqui eu encontrei meu espaço, gostei, tô gostando do trabalho, tá sendo assim desafiador pra caramba, mas tá sendo muito prazeroso, né? Esse frio na barriga, essa emoção de pensar, antever as coisas e tal. Eu tô conseguindo evoluir muito, assim, e aprender muita coisa.